Olá, turma! Tudo bom? Vamos então para mais uma aula de ressonância magnética. Hoje falando sobre o magnetismo. É isso aí. Então vamos lá. Primeiro, não tem como a gente falar sobre magnetismo sem a gente não falar um pouquinho sobre a história do magnetismo. É verdade? Então vamos lá. O termo magnetismo, pessoal, resultou no nome magnésia. O que era a magnésia? Era uma região situada na Turquia, onde foram encontrados os primeiros fragmentos de um ímã natural que tinha na região de magnésia. E o nome desse ímã natural se chamava magnetita, isso mesmo. Então, o nome desse ímã natural, pessoal, se chamava magnetita. Olha que interessante. E esse ímã natural, ele tinha propriedades de atrair objetos ferrosos. Tudo que era relacionado ao ferro, a magnetita tinha esse poder de atração. E a magnetita, quando suspensa pelo seu centro de massa, ela orienta-se aproximadamente na direção norte-sul. Ou seja, a existência desta propriedade foi que permitiu a sua utilização na fabricação das bússolas, pessoal. Então, a bússola que nós conhecemos, que sempre aponta para o norte, não é verdade? Que seria o norte geográfico, ela era feita justamente dessa pedra, né? Desse ímã natural, que é a magnetita. Olha que legal. Então, vamos lá. Continuando o nosso estudo, é importante que a gente venha saber que nós temos vários tipos de ímãs, né? Nós temos os naturais e os artificiais, ok? Então, ó, os corpos dotados com características magnéticas são chamados de ímãs. Os ímãs podem ser naturais, constituídos, né, com pedaços de magnetita, e os artificiais, isso, aqueles construídos com ligas metálicas ou materiais cerâmicos, uma mistura de óxido de ferro e bário, que é um outro elemento químico que pode ser utilizado nessa constituição dos ímãs artificiais. Ok? Então, nós temos essas duas situações, correto? Onde nós vamos ter ímãs naturais com magnetita e o artificiais com óxidos de ferro e o bário. E dentro desse contexto, falando, né, da, dos elementos magnéticos, quando a gente fala, às vezes, de ressonância magnética, de um modo geral, a ressonância magnética, pessoal, ela tem um grande ímã, ok? Mas esse só grande ímã, que se chama magneto, ele por si só, ele não faz com que a gente tenha ótimas imagens em ressonância. É preciso que a gente tenha uma corrente elétrica passando por esse ímã. E o nome dessa corrente elétrica que passa por esse grande ímã chamado magneto, o nome dele se chama eletroímã. Ele sim que vai fazer com que nós mantenhamos o aparelho de ressonância sempre com alto campo magnético, através do eletroímã. Então, vamos ler aqui rapidinho, pessoal. O eletroímã é um dispositivo que utiliza corrente elétrica para gerar um campo magnético, semelhantes àqueles encontrados nos ímãs naturais. É geralmente construído aplicando-se um fio elétrico espiralado ao redor de um núcleo, seja de ferro, aço, níquel, cobalto ou qualquer tipo de material ferromagnético. Então, essa corrente elétrica que envolve um ímã, ele sim vai se tornar um grande campo magnético. Assim são os aparelhos de ressonância. Além do grande ímã, nós temos essas bobinas de fio. E corrente elétrica em movimento geram campo magnético. Olha que interessante. E dentro dessas propriedades dos ímãs, pessoal,
Então, nós sabemos que os ímãs, né, eles têm forte ligação com objetos ferromagnéticos, ok? Então, ó, a experiência comprova as seguintes propriedades básicas do magnetismo. Propriedade 1, corpos magnetizados ou ímãs atraem alguns materiais, como, por exemplo, o ferro e o aço. Então, todo material feito, né, com qualquer elemento que contenha ferro vai ser atraído por esse ímã. Então, essa é a primeira propriedade, né? Que nós chamamos de corpos que vão ser magnetizados e atraídos. Então, qualquer objeto que contenha ferro, ele vai ter a sua magnetização utilizada com os ímãs. A segunda propriedade dos ímãs, que todo ímã possui polos, seja um polo norte e um polo sul. Sempre vai possuir dois polos. Mas se eu quebrar o ímã no meio, ele vai formar um polo norte e um polo sul. Então, os ímãs sempre serão constituídos de dois polos, ok? Então, essa é a segunda propriedade. Então, os ímãs possuem regiões em que suas propriedades magnéticas são mais intensas. Essas regiões são denominadas polos do ímã. Então, as extremidades de um ímã, nós vamos chamar de polos de ímã, tá? E nós sabemos que assim, né, como a nossa Terra, ao qual nós vivemos, teremos sempre um polo norte e um polo sul. Assim, nós vamos classificar os polos dos ímãs, como o polo norte e o polo sul. E dentro dessas propriedades, é importante que a gente saiba que o ímã ele tem propriedades, seja de atração ou de repulsão. E aí nós já escutamos falar aquelas frases, né? De efeito, os opostos se atraem. No amor, eu não sei se vai se atrair, mas nos ímãs, eu sei que polos opostos sempre se atrairão. Diferente da repulsão, que os polos, quando forem iguais, eles vão se repelir. Então, dentro dessas propriedades dos ímãs, os opostos se atraem. Então, se nós analisarmos aqui no nosso desenho, a gente vai ver que nós vamos ter ali o poder de atração. Então, veja bem, um polo norte e um polo sul, que está pintado de azul. E aí, do outro lado, tem um ímã com polo norte e um polo sul. Então, o polo sul e o polo norte, eles se atraem, porque os opostos se atraem. E na segunda, a mesma coisa, polo norte e polo sul. E eles, como são polos opostos, vão se atrair. Diferente, pessoal, da repulsão. Quando tivermos dois polos iguais, eles se repelem. Então, ó, sul com sul, repeliu. Norte com norte, repeliu. Então, polos opostos se atraem, polos iguais se repelem. É assim que é feito a atração ou a repulsão dos ímãs. E dentro da nossa propriedade 3, pessoal, nós vamos entender que agora vai ser o inverso. Como assim o inverso? Então, dentro da nossa Terra, ao qual nós vivemos, nós temos também dois polos, um polo norte e um polo sul. Então, vamos entender. Em ímãs que podem mover-se livremente, o polo norte magnético aponta aproximadamente para o polo norte geográfico da Terra. Então, o polo norte magnético aponta para o polo norte geográfico da Terra. E o polo sul magnético do ímã aponta aproximadamente para o polo sul geográfico da Terra. A bússola é uma aplicação prática dessa propriedade. Porém, o que vai acontecer? Quando nós temos norte com norte, pessoal, são polos iguais, então eles vão acabar se repelindo. Então, como que funciona essa terceira propriedade dos ímãs?
significa que quando nós temos, na verdade, o nosso ímã apontado para o polo norte geográfico, na realidade, ele é o sul magnético. E quando nós temos o nosso sul geográfico, na realidade, ele é o norte magnético. Então, lembre-se que os opostos eles precisam se atrair e os iguais se repelir. Dentro desse contexto, pessoal, nós temos aqui um exercício para que a gente possa pensar um pouco. Então, nós temos ali o polo norte geográfico, a bússola apontando, e o polo sul geográfico aqui embaixo. Então, a bússola apontando para o polo norte geográfico. Então, vamos lá. A agulha imantada de uma bússola posicionada na região do Equador é alinhada ao eixo norte-sul magnético da Terra. A seta, que é o polo norte magnético da agulha, aponta para o polo magnético próximo do polo norte geográfico. É correto afirmar, então, que o polo norte da agulha magnético aponta para o polo sul magnético da Terra? O sul da agulha magnética aponta para o norte geográfico da Terra? Alternativa C. O norte da agulha magnética aponta para o norte magnético da Terra? Alternativa D. O sul da agulha magnética aponta para o polo sul magnético da Terra? Ou alternativa E. O norte da agulha magnética aponta para o polo sul geográfico da Terra? E aí, um tempinho para vocês pensarem e já dou a resposta. Então, a resposta certa é a alternativa A. A. O norte da agulha magnética vai apontar para o polo sul magnético da Terra, pessoal. Isso mesmo. Por quê? Porque os opostos eles se atraem. Então, a setinha que está para o polo norte magnético, ou seja, o polo geográfico da Terra, na realidade, ela precisa estar apontada para o polo sul magnético da Terra. Lembrando que os opostos precisam se atrair. Aí nós temos um outro tipo de exercício aqui, para que a gente possa entender se eles vão se atrair ou se repelir, ok? Então, esse é um outro exercício que nós temos aqui para verificarmos o poder de atração ou repulsão. Então, vamos lá. Observe as figuras ao lado. Numa experiência de laboratório, dois ímãs foram suspensos pelo centro por um fio preso a um suporte. No primeiro momento, ou seja, na imagem de cima, os ímãs estão bem afastados. É verdade. A gente pode analisar. Ali tem uma letrinha A, B, do outro lado, uma letrinha C e D. Vamos pensar a letrinha A como polo norte e a letrinha B como polo sul. Vamos pensar o C como polo norte e o D como polo sul, ok? Vamos lá. Observando o posicionamento dos ímãs, num segundo momento, já no de baixo, quando esses estão próximos um dos outros, é correto afirmar que, ou seja, ele quer que vocês façam uma análise da imagem de baixo, a segunda imagem. E aí, essa segunda imagem, o que acontece? Agora os ímãs estão mais próximos um do outro, eles estão fazendo ali um poder de atração.
E vocês acham que esse poder de atração significa que eles estão o quê? Alternativa A. A e C são polos iguais? A e C são polos diferentes? B e C são polos diferentes? B e D são polos iguais? A, B, C e D são polos iguais. E aí, qual resposta você acha que é? Um tempinho para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Então, a resposta correta, quando nós temos dois polos, né, que estão sofrendo processo de atração, a alternativa correta é a alternativa B. A e C são polos diferentes. Por quê, pessoal? Porque os opostos se atraem, ok? Então, dentro da nossa análise, é como se fosse um sul se atraindo pelo norte. Aqui na quinta propriedade, os polos magnéticos, como eu falei para vocês, né, anteriormente, os polos são inseparáveis, pessoal. Ou seja, não existe ímã com um único polo. Sempre vai ter um polo norte e polo sul. Você pode quebrar ele em vários pedacinhos. Sempre vão existir polo norte e polo sul, ok? A partir dessa propriedade, podemos verificar que cada seção de um ímã dá origem a dois, e assim por diante até o ímã elementar. Então, nós vimos que os ímãs foram quebrados em vários pedaços e sempre com os polos norte e sul. Mediante isso, pessoal, vamos analisar esse exercício, ok? A figura abaixo mostra um ímã permanente em forma de barra, que foi dividido em quatro pedaços. Então, nós temos lá, ó, o primeiro pedacinho é um sul, ele está falando para você que é um sul, ou seja, automaticamente ali embaixo, do outro lado vai ser o norte. Aí vem 1 e 2, 3 e 4. Se nós seguirmos essa linha, nós vamos ver que aqui é o polo sul, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, polo norte. Dentro dessa nossa análise, nós podemos concluir que, quanto à aproximação dos pedaços maiores, é correto afirmar que, alternativa A, 1 atrai o 3, B, 2 atrai 3, C, 4 repele 1, D, 2 repele 3 e E, 4 atrai o 2. E aí, um tempinho para vocês. Ok, pessoal, então vamos lá. Então, a alternativa correta vai ser isso aí, galera. Então, alternativa B. O 2 vai atrair o 3 porque eles são polos diferentes, galera, ok? E aí, dentro ainda desse mesmo exercício, vamos lá, ó. Um ímã foi seccionado, né, duas vezes, formando quatro novos ímãs idênticos. As letras N e S representam, respectivamente, os polos norte e sul do ímã original. Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que: alternativa A, B e C são polos norte, A, C e D são polos sul, B, F e H são polos sul, A, D e F são polos norte, E, G e H são polos sul. E aí, o que vocês acham? Um tempinho para vocês. Beleza, pessoal. Então vamos lá. A alternativa correta vai ser isso mesmo, galera. Alternativa C, ó. B, F, H são polos sul, pessoal. Polos sul. Beleza? Vamos lá. Dentro dessa natureza ainda do magnetismo,
Como veremos em estudos posteriores, o magnetismo está fortemente relacionado ao movimento das cargas elétricas, é verdade. Corrente elétrica em movimento gera campo magnético no interior de um corpo. Assim, podemos identificar o movimento dos elétrons como gerador de campo magnético. Nesse sentido, um átomo pode ser considerado um ímã elementar. É verdade, dentro da ressonância, os átomos de hidrogênio, eles têm essas propriedades de se tornarem pequenos ímãs no nosso corpo. Isso é importantíssimo para que a gente possa produzir o quê? A imagem de ressonância magnética, ok? E dentro ainda dessa natureza, né, do magnetismo, nós temos então algumas diferenças, ok? Dizemos que um corpo apresenta propriedades magnéticas quando há uma predominância de ímãs orientados sobre os demais. Deste modo, podemos distinguir três casos, pessoal. Então, como eles estão totalmente ali alinhadinhos, todos alinhados, nós vamos falar que eles estão com o corpo fortemente magnetizados, ó, todos bem alinhados, ok? E quando nós temos aqui eles num desalinhamento parcial, nós vamos falar que esses ímãs estão fracamente magnetizados. E quando eles estiverem totalmente desalinhados, né, de forma aleatória, nós vamos falar que esses corpos estão o quê? Desmagnetizados. Então, nós vamos ter essa natureza dentro do magnetismo, galera. Dizemos também que determinada amostra é uma substância magnética, quando ela permite que seus ímãs elementares sejam orientados, como, por exemplo, ferro, níquel, aço. Essas amostras que não permitem que seus ímãs elementares sejam orientados são denominadas de substâncias não magnéticas, ou seja, aqueles que não têm nenhum tipo de poder de atração pelo magnetismo. São elementos que não sofrem atração. Quais são esses elementos? Alumínio, madeira, plástico, entre outros. Ok? São elementos que, se tiver ali próximo a um ímã, eles não vão sofrer, tá, nenhuma alteração em relação ao campo magnético. As substâncias ferromagnéticas. Vamos lá, então. Os ímãs elementares dessa substância se alinham facilmente na presença de um campo magnético externo, como ferro, cobalto, níquel, ou ligas que contenham esses elementos, aumentando em muitas vezes o campo aplicado. Por isso que o nosso campo magnético ele precisa daquele eletroímã e um grande ímã para que a gente produza, então, um forte campo. Lembrando que aquele forte campo magnético, a unidade de medida do campo magnético é o Tesla, não podemos esquecer, ok? E dentro desses elementos, nós temos algumas classificações desses elementos. Nós temos o paramagnetismo. O paramagnetismo são aqueles elementos que eles vão estar ali sofrendo uma influência quando estão dentro de um campo magnético. Um exemplo disso é o gadolínio. O gadolínio ele é um elemento que, quando não está sob uma influência do campo magnético, ele mantém a sua estabilidade. Porém, quando ele está sob a influência de um campo, o magnetismo ele tem a propriedade de emitir hipersinais, de brilhar dentro do corpo do paciente. Isso faz com que ele seja um objeto paramagnético. Então, paramagnetismo é quando nós temos objetos que sofrem a influência de um campo magnético quando estão em sua presença. Quando eles são retirados da sua presença, eles param de sofrer essa influência. Então, ó, dentro disso que nós acabamos de falar, né, de uma forma mais física, mas já expliquei para vocês, são materiais que possuem elétrons desemparelhados e que, na presença de um campo magnético, eles se alinham, fazendo surgir um ímã que tem a capacidade de provocar um leve aumento na intensidade do valor do campo. Esses materiais são fracamente atraídos pelos ímãs. Os materiais que são paramagnéticos são o alumínio, magnésio, sulfato de cobre e o nosso gadolínio, que é o nosso meio de contraste em ressonância. Já os diamagnéticos, pessoal, são aqueles materiais, são aqueles elementos
que não sofrem nenhuma influência do campo magnético. Pelo contrário, eles vão sofrer um processo de repulsão, ok? Ou seja, eles ainda se afastam mais ainda do campo magnético. Então, ó, são materiais que, se colocados na presença de um campo, têm seus ímãs elementares orientados no sentido contrário do campo magnético. Assim, estabelece que um campo magnético na substância que possui sentido contrário ao campo aplicado vai se chamar diamagnéticos. O fenômeno consiste na repulsão. É isso aí, repulsão que os materiais diamagnéticos sofrem quando são expostos aos campos. E dentre esses materiais, nós temos o bismuto, o cobre, a prata, o chumbo. Todos eles são diamagnéticos, ou seja, eles não vão sofrer nenhum tipo de influência quando colocados no campo. E a sala de ressonância magnética, só para que vocês possam entender, a sala de ressonância magnética, ela tem uma blindagem pela radiofrequência. E a maioria dessas salas tem uma blindagem feita de cobre. Olha só que legal. Justamente para fazer o quê? Para blindar, fazendo com que as radiofrequências externas não venham para a sala do aparelho. Então, ó, dentro desse contexto que nós falamos, né? Nós temos dentro desse processo de magnetização. Vamos lá. Existem basicamente 4 tipos de processos de magnetização ou imantação, né? Nós podemos ter por atrito, por contato, por indução magnética ou por corrente elétrica. O processo de magnetização por atrito, pessoal, é quando nós conseguimos magnetizar uma amostra de uma substância magnética quando atritamos várias vezes em um dos polos de um ímã sobre ela. E o processo de magnetização deve ocorrer sempre no mesmo sentido, ó, como vai ilustrando a figura que nós temos abaixo. Ó. Então, vai atritando, vai atritando, vai atritando, até que sofra esse processo de magnetização por atrito. O outro é por contato, né, que é bastante conhecido pela gente aí. Ó. Na magnetização de uma amostra de uma substância por contato, devemos unir a substância magnética ao ímã. Então, nós pegamos um ímã, qualquer objeto ferromagnético, eles vão sofrer a magnetização por contato. E pela indução magnética? Na magnetização de uma amostra de substância magnética por indução, devemos colocá-las nas proximidades de um ímã, como ilustra a figura abaixo. Então, ó, você colocou nas proximidades de um ímã e elas vão fazendo todo o processo de alinhamento. O nome desse alinhamento é indução magnética. Já o processo de magnetização por corrente elétrica de uma amostra, ela vai ser feita por uma corrente elétrica contínua, que devemos enrolar um fio condutor elétrico sobre aquela amostra. Esse fio será percorrido por uma corrente elétrica contínua, galera, que transformará a amostra em um eletroímã. Eletroímã, como nós vimos, é um campo magnético que vai ser gerado por fios condutores, ok? E aí nós teremos ali um ímã sendo feito que se chama eletroímã. Como nós temos o processo de magnetização, nós também teremos os processos de desmagnetização. Isso mesmo, o campo magnético ele pode ser desmagnetizado. E como que isso acontece? Então, vamos lá. Mesmo um ímã permanente pode perder suas propriedades magnéticas. E existem 3 maneiras de se desmagnetizar um ímã. A aplicação de campo magnético alternado, seja por aquecimento ou por choque mecânico. A desmagnetização por aplicação de um campo magnético alternado. Como que isso vai funcionar? Então, vamos observar. Na desmagnetização de um ímã por aplicação de um campo alternado, nós deveremos colocar, então, a amostra no interior de um solenoide, ou seja, de um fio enrolado, percorrido por uma corrente cujo sentido precisa ser invertido várias vezes. O que nós vamos fazer quando isso acontece? Ele vai diminuir a intensidade a cada inversão. E aí você vai desmagnetizando de forma alternada. Outro processo é o processo de desmagnetização por aquecimento. Significa que
Se você pegar uma amostra que deve ter a sua temperatura elevada até superar o ponto Curie e depois resfriá-lo novamente. Ou seja, quando você vai aquecendo determinado elemento químico, seja um ferro, ele vai chegando no seu ponto de fusão, que é um ponto Curie, e depois resfria novamente, e ele vai sofrer o processo de desmagnetização. Então, ó, o ferro tem um ponto Curie de 700. Se passar ou chegar a 700, ele começa a ser desmagnetizado. E o processo por choque mecânico, ou seja, como que você faz para o ímã parar de ser atraído? Na desmagnetização de um ímã por choque mecânico, a magnetização dessa amostra não deverá ser muito intensa. Nesse caso, pode-se desmagnetizá-la através de marteladas, ou seja, choque mecânico, você vai batendo até desmagnetizar o elemento. Ok? Então, ó, dentro disso, nós temos aí os últimos exercícios para que a gente possa relembrar. Considere que um ímã é submetido às seguintes situações: ele foi aquecido e recebeu fortes marteladas. Quando as suas propriedades magnéticas pode-se afirmar que, nas situações 1 e 2, elas respectivamente não se alteram, aumentam em ambas, diminuem em ambas, aumentam em 1, diminuem em 2, ou diminuem em 1 e aumentam em 2. O que acontece se um ímã for submetido ao aquecimento e a fortes marteladas? O que vai acontecer com esse campo magnético? Um tempinho para que vocês possam pensar. Beleza, galera. Então, quando um ímã, né, tem um campo magnético ali forte, ele é aquecido e recebe marteladas, ambos vão fazer o quê? Diminuir, galera. Isso aí. Então, ambos diminuem o seu campo magnético. É verdade. Então, pessoal, dentro da nossa aulinha de hoje, nós então encerramos essa aula sobre o magnetismo. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima aula, pessoal. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus.